Síntese do profeta Ezequiel, item 54 do nosso livro, a torrente das águas purificadoras, estudando Ezequiel 47, versículos 1 a 12. Saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Essas águas purificadoras simbolizam a cura que Jesus Cristo operará no mundo através de Israel. Ou seja, Israel será uma bênção para as nações durante o milênio, né? Lembrando que essa profecia de Ezequiel, essa revelação, ela é futura. Todo esse trecho aqui agora, Ezequiel está falando depois que Israel se converte ao Messias. Elas saem do santuário de Deus, no versículo 12. E o Mar Morto receberá a cura. Vamos ler esse texto de Ezequiel 47, versículo 8. Vamos ler Ezequiel 47, versículos 8 e 9. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levado ao mar, sararão as águas. O mar oriental, qual era? Ele era também chamado de Mar Salgado, que hoje é chamado de Mar Morto. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro, né? Então, simbolicamente, é usado o Mar Morto, tá ok? Porque ali não existe nenhuma vida, nenhum peixe sobrevive ali por causa da grande quantidade de sal que existe, né? Eu tive um professor no seminário, o pastor Antônio Gilberto, que ele contava que ele foi lá no Mar Morto e ele fez uma experiência. Hoje acho que não é nem permitido entrar direito, porque tem pessoas que acabam se afogando, porque você não consegue, vamos dizer, se controlar direito. Mas ele disse que entrou naquela época, aí, lá na década de 60, né, que ele entrou, na década de 70, ele disse que, ele como sabia nadar bem, ele disse que naturalmente logo o seu corpo flutuou totalmente, né? Então, ele não bebeu água, porque existe risco da pessoa se apavorar ali, beber água, ela pode acabar tendo um problema, né? Então, está falando de uma cura que vai acontecer nesse mar. E diz que toda criatura que beber dessa água viverá. Ou seja, é claro que é espiritual em primeiro lugar. Mas o que está sendo visto hoje em Israel é que está acontecendo um milagre, que as águas do Mar Morto, elas estão se recuperando. Estão surgindo nas margens do Mar Morto pequenos lagos com água potável, né, que eles chamam de bolaimes, ok? E eu escrevi então um artigo que saiu na revista Show da Fé. Eu vou ler esse artigo agora para vocês. Ele diz: o Mar Morto é um grande símbolo de perdão dos pecados. Simbolicamente, cada israelita que se batizava no Rio Jordão tinha os seus pecados levados pelas águas que desembocavam no Mar Morto, onde eram evaporadas. Ou seja, os pecados eram, entre aspas, evaporados, eram perdoados por Deus. Vamos lembrar que João Batista, ele usava o Rio Jordão para batizar as pessoas, falando de arrependimento. Então, simbolicamente, os pecados daquelas pessoas eram levados e eles desembocavam no Mar Morto, porque o Rio Jordão desemboca no Mar Morto. E o Mar Morto, ele tem um grau de evaporação que é anormal, a gente não encontra em nenhuma outra parte do mundo. Então o Mar Morto, ele fica abaixo do nível do mar, as águas do Rio Jordão e de outros rios correm para esse mar que fica abaixo do nível do mar, dos oceanos, né? E a água ali, ela não cresce a ponto de ficar no nível dos outros mares. Ela evapora, né, de uma maneira especial. Então, por isso é que eu digo que ele é um símbolo, né, de perdão de pecados evaporando.
prosseguindo a leitura do artigo que diz: por isso Ezequiel diz que uma parte do mar salgado será deixado. Ezequiel 47:11. Enquanto os homens viverem na terra, mesmo durante o milênio apocalíptico, necessitarão de perdão dos seus pecados, necessitarão que os seus pecados sejam evaporados, entre aspas. Lembrando que durante o milênio apocalíptico, os homens viverão em corpos corruptíveis aqui na terra. A igreja estará em corpos incorruptíveis, mas os homens em corpos corruptíveis, Israel e as outras nações. A prova disso é que no final do milênio, Satanás é solto, sai para tentá-los e consegue convencê-los a levantar uma nova rebelião contra Deus, ou seja, um pecado. Se estivessem em corpos incorruptíveis, isso não aconteceria. Prosseguindo a leitura do artigo. Água doce surgindo ao lado do Mar Morto é um cumprimento profético, pois Ezequiel descreve o futuro de Israel como uma nação abençoadora. Hoje, infelizmente, Israel ainda não é essa nação, mas será. Após rejeitar o Messias, Israel tornou-se como uma árvore frutífera. Um mar que não gera alimento para os homens, não gera peixe, e nem serve de modelo para perdão dos pecados. Israel se converterá e por fim será salvo, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 11:26. Por isso, Ezequiel completa a sua revelação falando das fronteiras de Israel. Após a sua conversão, serão colocados na terra que Deus lhes deu e não serão arrancados dali. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, diz Romanos 11:27. Quando Israel for um modelo para o mundo, ensinando aos povos o perdão de Deus, simbolizado na evaporação das águas, e também fornecendo alimento espiritual aos homens, simbolizado nas águas potáveis que surgem nos bolanes, então eles serão uma bênção para todas as famílias, no caso, todas as nações da terra, como havia Deus prometido a Abraão. O ribeiro que causa a cura no Mar Salgado saiu do santuário. Santuário significa o lugar onde se pratica a santidade, o lugar onde se pratica o culto santo. Logo vemos que a profecia da salvação de Israel está próxima. E a vida surgindo nos bolanes, esses lagos que surgem ao lado do Mar Morto, as margens do Mar Morto, nos servem de sinal para o fim da era da igreja e a volta de Jesus. Então, se você pesquisar na internet, você verá que está acontecendo esse fenômeno em Israel. Num local extremamente salgado, não era para surgir água potável naquela região no mesmo nível do Mar Morto, mas isso está acontecendo. E isso está sendo visto como um milagre por todos, e vemos que é um cumprimento da profecia de Ezequiel.